A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus abençoe poderosamente a todos com bênçãos, milagres e livramentos. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te guie e ilumine todos os teus caminhos. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se alguém não estiver me ouvindo, é só aumentar o volume, por gentileza. Possa ser que esteja abaixo a fala, a ministração, e às vezes não. E como eu não sei, às vezes não dá tempo de ver os vídeos, então eu peço por gentileza, se não estiver escutando, é só aumentar o volume, por gentileza. Hoje é segunda-feira, 1º de janeiro de 2024, na gravação do vídeo. Um feliz ano novo para todos, abençoado por Deus, que Deus venha abençoar, guardar, iluminar todos os seus caminhos, que seja guardado, abençoado e protegido por Deus, que Deus possa nos guardar, nos proteger e nos sustentar na sua presença. Quero deixar uma mensagem aqui, uma mensagem especial de ano novo sobre fé. Fé, obediência, persistência, sabedoria e paciência. Não tem um exemplo maior na Bíblia, o pai da fé, Abraão, que é o nosso pai da fé, que Deus falou que faria dele uma grande nação, foi alcançado através dele. Veio a nação de Israel, depois de Israel, Cristo veio e veio os gentios, nós fomos alcançados, né? Pela fé abrâmica. Vamos ler aqui no Heróis da Fé, Hebreus 11:8. Diz assim, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber por onde ele ia. A Bíblia mostra que Deus se revelou a Abraão e falou para que ele saísse da sua terra, da sua parentela, para uma terra que Deus lhe mostraria. Mas a Bíblia não fala, em nenhum momento, você pode ler lá em Gênesis, Deus não falou para Abraão aonde seria. Então, coube a Abraão crer, porém, quando Deus chama ele, e Deus tira ele da terra dos caldeus, uma terra de idolatria, ele chamava Abrão, Sara, sua mulher, chamava Sarai, e ele tinha já 75 anos avançado de idade, e Deus falou que daria filhos para ele, algo imaginável, algo impossível, extraordinariamente falando. O impossível de Deus fazer algo que estava fora do alcance de Abraão, era o poder, a grandeza e a glória de Deus que faria. E Abraão ali passou por alguns percalços, deu uma escorregada, ouviu Sara, né? Deus aí, quando Deus mudou o nome deles, Sarai para Sara e de Abrão para Abraão, Deus começando a trabalhar na vida do ser humano. Faltou paciência ali para eles, não tiveram paciência, não perseveraram ali, deu uma bobeada. Aí Deus muda o nome deles e manda ele contar as estrelas do céu, a poeira da praia do mar, coisas impossíveis de contar, que Deus faria dele uma grande nação. E quando chega aos 100 anos, Deus dá o filho para eles, dá Isaac, né? Já avançado em idade. Aí tem um texto aqui também, 11:17, pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando 11 de Hebreus 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Deus estava apenas provando. Aquele que receber a promessa ofereceu o seu unigênito, sendo dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o cobrou. Abraão ali, embora numa fase da sua vida ele não creu, ele ouviu Sara, aí Deus muda o nome dele, muda o nome da sua esposa, ele se deita com a sua serva, a egípcia Agar, e gera uma contenda por causa de Ismael. Aí depois tinha o tempo determinado por Deus, que Deus, se eu não me engano, né, que eu não sou muito bom de datas, um ano antes Deus visita eles e diz que no tempo determinado teria filho sim. Sara riu, não crendo nesse impossível, que era o impossível de Deus, que já estava para acontecer, mas eles não sabiam que era o tempo, a hora de Deus. Aí Deus deu Isaac, esse menino cresce e gera uma contenda. Ela manda Abraão despedir a serva com o filho, mas não é aqui que eu quero me apegar na mensagem.
É uma mensagem, é algo que toca no meu coração por Deus, é posicionamento. Sobre a gente crer no que Deus falou, se posicionar para aquela promessa, crer na palavra dita por Deus para mim e para você. Nós temos que saber o que Deus prometeu, perseverar quando aquilo está fora do nosso alcance. O que estava fora do alcance de Abraão? Se você ler o texto sagrado aqui eu não vou ler porque toma tempo, nosso vídeo é de 10 minutos, já foi 5 minutos e meio. Do 11 em diante, Hebreus 11 em diante, você lê, vai falar sobre Sara, que já tinha passado da idade. Ali foi o extraordinário de Deus, mas ele tinha a palavra de Deus, a promessa. Paciência, posicionamento, obediência. Ele obedeceu em sair, né? Ele creu que Deus ia ressuscitar Isaac depois da promessa, mas um determinado momento que acontece comigo e com você, às vezes nós não cremos. Nós temos que nos posicionar. Às vezes nós queremos algo, nós não colocamos no altar de Deus. Perdão. E às vezes tem o tempo da espera, que é o tempo da nossa vida. O ano se passou, de 2023. Eu não sei quando 2022 acabou para iniciar o 2023, qual foram as suas metas, seus objetivos, seus propósitos e sonhos. Quem sabe você chegou no ano de 2024 frustrado, frustrada, e você talvez começou o ano de 2023 sonhando, desejando, começou a batalhar e parou, desanimou, ou até mesmo você sonhou e desistiu de lutar. E agora se findou mais um ano, é o primeiro dia do ano de 2024. Como é que está a sua fé, a sua esperança em Deus, a sua força? Se você tem um objetivo, um sonho, não desista dele. Se você está no templo de Deus da espera, não temos que Deus é fiel para nos dar a promessa, como ele prometeu aqui a Abraão. Ele deu Isaac, foi grande a semente de Abraão. Abraão é o pai da fé. Jamais aquele homem imaginaria que ele seria pai de multidões. Então basta nós posicionamentos, obediência a Deus quando Deus falar, perseverança, fé, paciência, sabedoria, entendimento. O que eu quero dizer com essa mensagem? Não deixe os seus sonhos morrerem em 2024. Caleb me vem à memória, é uma mensagem que esse ano de 2023 que passou veio muito à minha memória. Ele, 45 anos da promessa que Deus fez a Israel sobre a terra de Canaã, a descendência de Abraão, que eles herdariam a terra prometida, que mana leite e mel, uma terra maravilhosa que Deus prometeu e deu a Israel. Porém, só Josué e Caleb, daquela geração que Deus tirou com mão forte, braço forte do Egito, entraram e desfrutaram dessa promessa. Porém, Caleb, quando chega em Josué, ele tinha 85 anos e ele disse, ele veio cobrar a Josué sobre o que Moisés falou. Ele falou assim, eu tinha 40 anos quando Moisés me prometeu, hoje se passaram 45 anos, né? Ele com 85 anos, ele falou, a minha fé é a mesma, o meu vigor é o mesmo para tomar posse da terra de Hebrom. E quando Josué, há X anos atrás, com 10 espias, foram espiar a terra de Canaã, eles viram lá que espantou os outros espias e colocou terror no povo, porque foram incrédulos. Eles viram os filhos de Anak, gigantes enormes, 3 filhos de Anak. 45 anos depois, aqueles filhos de Anak que simbolizam lutas, provações e provas, para querer nos desmotivar, estavam lá, 45 anos depois. Agora era a hora de de Caleb tomar posse da terra de Hebrom, que foi prometida para ele. Ele foi diante de Josué, deu a bênção para ele, que Moisés tinha prometido, e agora Josué, como líder, não podia tirar isso dele. Ele foi e tomou posse da promessa. Ele não deixou que o tempo, os 45 anos, morresse a fé dele, ele perdesse a fé dele. Então nós temos que viver por fé, não por vista. Não deixe seus sonhos morrer, seus objetivos
morrer, saia da zona de conforto, saia da zona de comodismo, como Deus disse para Abraão para sair. Levanta-se, toda vez que Deus falou com o ser humano, levanta-se, levante-se, eu quero falar contigo, se posicione e que Deus te abençoará grandemente. Fiquem com Deus.